A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de recebê-los para o webinar LGPD e os contratos no Terceiro Setor, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual e a todos os participantes. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Ana Carolina Carrenho, presidente da Comissão de Terceiro Setor da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada a toda a equipe da Secretaria das Comissões da OAB de São Paulo, sempre nos dando esse suporte maravilhoso, sempre nos dando a infraestrutura necessária para que a gente possa levar informação, disseminar conhecimento, que é um dos objetivos da nossa comissão. Eu queria fazer um agradecimento muito especial à nossa diretoria, a diretoria da OAB de São Paulo, que tem nos apoiado, tem entendido as nossas demandas no sentido de sempre dar respaldo, sempre nos dar aí possibilidade de a gente alçar voos e eventos e e-books e notas técnicas. Então, a gente sempre se sente muito amparado pela diretoria da OAB de São Paulo. Eu tenho uma honra, tenho um prazer e, obviamente, um privilégio muito grande de estar aqui nessa tarde. A gente vai estar falando sobre um tema extremamente relevante, como todos vocês sabem, todos vocês que estão aqui estão justamente interessados em LGPD, mas eu estou com dois profissionais aqui que são amigos, que são parceiros de caminhada. Eu vou primeiro apresentar o currículo do Dr. Cláudio Ramos e, em seguida, apresentar o currículo do Dr. Michel Martinez e vou passar, em sequência, a palavra para a gente, obviamente, começar um evento e a gente já começar a falar um pouquinho sobre aquilo que interessa a todos que estão aqui, né? Bom, o Dr. Cláudio Ramos é advogado, é economista, profissional da contabilidade e consultor. Foi presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de Osasco, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Osasco, membro efetivo da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, da seccional aqui de São Paulo, conselheiro e instrutor do Marco Legal do Instituto GESC da FIA, coordenador nacional do Departamento de Desenvolvimento Estratégico de Organizações da Sociedade Civil, da Federação Nacional dos Advogados, Estagiários e Bacharéis, FADESP, assessor jurídico da Conferência dos Religiosos do Brasil, Regional de São Paulo, membro do Conselho Consultivo do Observatório Social do Brasil, São Paulo, membro do Conselho de Administração do Instituto GESC, palestrante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, e do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, professor da Colis Educacional, pós-graduado em Direito Digital, docência do ensino superior, Direito Educacional e Gestão de Instituições Educacionais, diretor da Associação Nacional de Advogadas e Advogados de Direito Digital. Vamos voltar aqui, então, agora ao nosso currículo do nosso querido Dr. Michel. Dr. Michel Martinez é advogado corporativo, membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor e da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, certificado em Compliance e Proteção de Dados pela LEC FGV, especialista em Direito Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus, coautor do livro LGPD e Compliance Trabalhista. Bom, meus amigos, nós estamos aqui em excelentes mãos, né? Um currículo invejável de todos os nossos colegas que vão estar aqui apresentando hoje. Eu vou estar aqui com vocês, assistindo, curtindo e participando. O webinar está gravado, Camila, mas depois eu passo os detalhes. A gente também costuma fazer a transmissão via Facebook e vou estar aqui acompanhando o Q&A. Quem quiser fazer pergunta pode colocar no Q&A e eu vou auxiliar aqui os meus nobres colegas nesse desafio que foi nos colocado hoje de falar sobre LGPD, com essa temática tão interessante, com essa vertente tão interessante dos contratos. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Cláudio Ramos, que vai iniciar a sua apresentação. Por favor, Dr. Cláudio.
Olá, amigos, boa tarde. É uma alegria estar aqui na UAB, na seccional da UAB, colaborando com os trabalhos da nossa presidente, doutora Ana Carolina Carrenho. Uma alegria partilhar com ela, né, mais essa mesa ao longo desses anos, né, doutora Ana? Então, fico muito feliz, né? Estamos nessa caminhada já faz alguns anos, não vou falar quantos, né? E discutindo as pautas de interesse do terceiro setor ou das OSCs, né? E alguns preferem setor social, outros odeiam a expressão terceiro setor, mas, enfim, vamos combinar dessa forma. Então, a referência será organizações da sociedade civil, ou terceiro setor, ou setor social, cada um escolhe aquilo que lhe agrada. Saudar os amigos do Departamento de Cultura e Eventos, né? Sem eles nós não teríamos aí o suporte, a infraestrutura, além do carinho e da acolhida, né? A nossa abertura, me senti aqui numa jornada, né? Num plano de voo, quase embarcando aí, né, numa aeronave da LGPD, e nós vamos falar sobre isso nesse plano de voo, doutora Ana. Então, cumprimentar meu amigo, o doutor Michel Martins, também especialista na proteção de dados, com ênfase na seara trabalhista, e esperamos trazer conteúdo de valor, conteúdo importante para o seu dia a dia, gestor social, colegas que militam no terceiro setor, e por que não, colegas de outras áreas também, né? Nós divulgamos para toda a nossa rede, então uma alegria trazer conhecimento que deve colaborar com o seu sucesso, que já é estrondoso. Então, nessa linha, preparei aqui alguns slides, vou carregá-lo agora. Vamos ver se a coisinha coiseia. Então, acho que já está no ar, né, doutora Ana? Já está aqui na tela, doutor. Ok, perfeito. Bom, então o nosso tema hoje, Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos nos contratos típicos das organizações da sociedade civil. Então, por via direta, nós temos que falar um pouquinho das OSCs também, de acordo com o marco regulatório, a Lei 3.019/2014. E aqui já um acréscimo, doutora Ana Carolina. Esse acrônimo está errado, no meu entender. Não se trata de LGPD. Faltou um pezinho ali no final, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Portanto, essa lei busca exatamente a proteção dos dados das pessoas, dos indivíduos, daquele que porta CPF, que seriam as pessoas naturais, conforme estabelece o Código Civil. E a Lei Geral de Proteção de Dados chama de titular de proteção de dados. Então, guardem esses termos, o titular é a pessoa física. Vamos lá. Opa. Muito bem. E aqui nós já apresentamos um iceberg, né? O iceberg da LGPD, um material produzido pela doutora Aline Facchinetti, desde logo agradecemos e citamos a fonte. E se tem iceberg, doutora Ana, tem navio, né? Se tem iceberg, tem navio. E que nós queremos afastar a colisão desse navio com esse iceberg. Para alguns, a Lei Geral de Proteção de Dados entendem que vou fazer aqui uma política de privacidade, copiar, colar da nuvem, vou também nomear um encarregado, mesmo que eu não entenda bem da proteção de dados, não conheça a minha organização, a minha associação, vou colocar lá alguns avisos nos cookies, né, do site do banner, enfim, vou pedir termo de consentimento para todo mundo. Amigos, não é só isso, né? Dá uma olhadinha abaixo ali do nível, né? Olha o que tem. Nós temos aí um mapa de risco, uma avaliação de risco, como reagir às incidentes de segurança, que o leigo chama de vazamento, né? Olha, as informações vazaram. Como é que eu tenho medidas de prevenção? Enfim, como andam os meus processos e políticas? Lembrando que aonde nós temos processos que tratam dados pessoais, merece a atenção do administrador, merece a atenção do consultor. Enfim, é nesse sentido essa ideia aí desse iceberg. Também é necessário uma conscientização. Essa conscientização começa, doutora Ana, no nível estratégico da organização. Então, nós temos lá os dirigentes, o conselho de administração, enfim, os órgãos sociais da organização devem estar sensibilizados nessa questão. Além de sensibilizados, conscientizados, para que toda essa cultura de proteção de dados permeie toda a organização nos níveis táticos e operacional, né? Numa visão aí um pouco mais da administração. De tal sorte que a adoção desse programa de governança de proteção de dados e privacidade, você tem um monitoramento contínuo. Não adianta implementar, né, virar as costas e achar que está tudo ok, tudo bem. Não, você precisa aplicar aí a ferramenta da administração também, o PDCA. Muito bem, o princípio da transparência, o princípio da boa-fé,
medidas de segurança, medidas técnicas, medidas administrativas. Meus amigos, nós já listamos quase 200 ações para implementar um programa de governança, conforme nós comentamos, tá? Então, a lista é grande. Esse passeio que nós faremos de forma não aprofundada, ok? Por conta do tempo, mas são algumas luzes, algumas ideias em relação a esse tema e com ênfase nos contratos, conforme nós comentamos. Então, esse é o nosso plano de voo, né? Já que eu me senti aqui no aeroporto, numa jornada, né? Aérea, na verdade, uma jornada jurídica aérea, nós preparamos essas reflexões, uma viagem geral, por que eu tenho que estudar LGPD, entendendo alguns conceitos básicos da lei e o que fazer, né? Então, a parte 4, mas, Cláudio, agora eu fiquei com medo, estou assustado, o que eu tenho que fazer, né? Então, o 4 vai contemplar nessa linha, numa viagem muito rápida, aperte os cintos, doutor Michel, doutora Ana, aperte os cintos aí, vai ser veloz o negócio, mas eu acredito que dê para absorver o necessário. Esse material já está à disposição, ok? Muito bem. Panorama geral. Vamos lá. Primeira parte da nossa jornada. Primeiro, pouso. Por que uma lei geral de proteção de dados? Aí nós listamos uma série de motivos, contribuição da doutora Sabrina, nossa colega da área de direito digital, principalmente, doutora Ana, por conta dos vazamentos, dos inúmeros escândalos de vazamento de dados. Parece que o número aumentou, mas não, a própria lei estabelece a obrigatoriedade de dar publicidade a esses incidentes. Então, basta olhar na mídia, ransomware, vazamento de dados, enfim, uso indevido, tudo isso que nós estamos vendo na mídia advém também da obrigação da publicidade desses eventos, tá? E outras questões que aí estão, as empresas tratavam os dados, incluindo aí as associações, como se esses dados fossem deles. E, na verdade, esses dados pertencem à pessoa física, ao indivíduo, tá? Essa é uma mudança de paradigma também, e o cidadão estava desprotegido em relação a essa lei. Embora o desprotegido com ressalva, porque nós temos a Constituição Federal, o Código do Consumidor, o Marco Civil da Internet e agora a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui, doutora Ana, já noticio que nós temos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, número 17, de 2019, que eleva a proteção de dados a direito fundamental. Observe a importância desse tema. Então, estamos aguardando a promulgação do Senado, já foi aprovado por unanimidade em 2 turnos. Então, fiquem atentos aí nessa PEC 17 de 2019. Eu deixei o hiperlink lá na frente, tá bom? Então, as empresas utilizavam dessa forma. Inclusive, né, infelizmente, as associações, fundações e cooperativas. Parece que os dados pessoais eram livres, eram de todos. Então, esse novo paradigma que nós estamos comentando com o advento da LGPD-P, tá? Muito bem. Entrou em vigor, Cláudio? Essa lei já entrou em vigor? A lei é de 18, doutora Ana. Então, ela teve 3 momentos de vigência, a tal da vacatio legis. Primeira vigência, dezembro de 2018. Segunda vigência, dia 18 de setembro de 2020. E a última agora, recentemente, dia 1 de agosto de 2021, as sanções administrativas ingressaram no mundo jurídico, passando a ter validade. O órgão fiscalizatório é a ANPD. Esse órgão está tratando exatamente da dosimetria da aplicação dessas sanções administrativas que nós vamos comentar. Então, essa foi a jornada dessa nova lei. É uma lei inspirada na GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, um movimento mundial, não só no Brasil, e aquele país que não aderir sofrerá consequências, inclusive no âmbito do comércio internacional. Olha o impacto no âmbito aí do comércio. E para nós do terceiro setor, um contrato típico do terceiro setor, nós temos o contrato de doação. Então, não é raro alguma associação ou fundação receber recursos do exterior. E, com certeza, um investidor social do exterior perguntará se a sua organização, a sua OSC, está em linha com a proteção de dados. Porque o que acontece, doutora Ana? Nenhum investidor aportará recurso na sua associação se você tem um risco aí, se você não está em conformidade com uma lei de alto impacto, tá bom? Muito bem. Mas, Cláudio, do que trata essa lei, né? Nós já falamos, né? Sobre tratamento de dados, tá? Que é gênero, tratamento é gênero. E aqui, doutora Ana, um alerta já. Olha o que diz a lei. Inclusive nos meios digitais. Aquele armário, Cláudio, onde eu tenho lá os termos de adesão dos voluntários, aquelas fichas dos usuários, dos beneficiários, amigos, também esses dados estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados.
ok? Então, se você armazena esses dados em papel, também a lei abarca a necessidade da proteção desses dados. E quem está obrigado? Uma pessoa natural que utiliza para fins econômicos, por exemplo, o médico, o cirurgião dentista, o advogado, o contador. Se ele utiliza para fins econômicos esse tratamento de dados, ele também está obrigado a observar essa lei, tá bom? Então, se nós temos aí serviços, contratos firmados com fornecedores, ele também tem que observar essa lei, tá bom? Nós temos aí, às vezes, oficineiros, assim, empresas contratadas para questões de saúde, enfim, eles têm que observar também. E para nós, a pessoa jurídica, tanto de direito público ou privado. Para os colegas não da área jurídica, lembrando que as pessoas de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado, quem são? Associações, as fundações, as organizações religiosas e cooperativas, e as empresas de forma geral. E também estão obrigadas, como nós vimos, a direito público interno, as prefeituras, os estados e a própria União, tá? Dessa forma, doutor Michel, todos estão obrigados, né? Tá? Todos estão obrigados. Olha que interessante. Para nós, o que interessa, à luz da lei de parceria, nós temos, então, as sem fins lucrativos, as sociais e, como eu disse, as religiosas, tá? Olha que interessante. Então, a partir dessa visão, nós temos feito um trabalho, doutora Ana, com organização religiosa, né, que integra também esse universo. Então, amigos que assessoram organizações religiosas, congregações, etc., têm que observar a Lei Geral de Proteção de Dados. E os dados ligados à religião são dados sensíveis, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, outro alerta aos amigos que atuam nessa área. E aqui, a pirâmide de Kelsen, né, com todas as leis desse sistema fantástico, maravilhoso, fácil, né? Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui já trago notícias da Lei do Voluntariado, né? Olha, a 9.608, nós estamos tratando aqui de pessoas físicas. Quando eu estou na 12.101, eu estou tratando da Lei do SEBAS, né? Que tem aí uma série de alterações legislativas, enfim. Mas, de qualquer forma, de acordo com a Lei do SEBAS, eu tenho que manter arquivos por 10 anos, não é assim? De novo, doutora Ana, eu tenho arquivo digital e arquivo físico, aquelas questões de concessão de bolsa, gratuidade, enfim, matéria que está ligada, inclusive, às novas leis e à própria ação direta de inconstitucionalidade do STF. Tá? Mas só um alerta em relação a esse assunto. O marco regulatório também determina a publicidade de algumas informações. Você tem que compatibilizar com a Lei de Acesso à Informação. Nós temos também aqui uma norma contábil, a ITG 2002, R1, que diz que eu tenho que valorar os voluntários a preço justo. Voluntários, lembrando, como eu disse, são pessoas físicas, tá? Então, devem estar protegidos com isso. Então, esse é um panorama geral das leis, né? Não conseguirei tratar de todas, mas, por fim, a própria CLT, nós temos empregados, que o doutor Michel nos brindará com a fala, com a ênfase nesse aspecto, tá? Em relação aos empregados também. Enfim, aqui é um panorama geral. E por que estudar a lei? Superada essa parte introdutória, e aqui nós listamos alguns motivos. O primeiro, doutora Ana, doutor Michel e queridos internautas, entender para cumprir. Ora, se eu não entendo, como é que eu vou cumprir, né? E já dizia São Tomás de Aquino, como eu vou me apaixonar por algo que eu não conheço, né? Então, apaixone-se pela Lei Geral de Proteção de Dados conhecendo-a, né? Eu acho que é nesse aspecto, né? Citando aí São Tomás de Aquino, mas vamos seguir lá. E aqui 4 razões, doutor Michel, que eu devo me ocupar, gastar o meu precioso tempo em debruçar-me sobre os 65 artigos dessa lei. Número 1, evitar as sanções administrativas. Amigos, tem sanções administrativas pesadas. Número 2, atender ou evitar conflitos com a pessoa física ou titular. Número 3, estar em compliance. O mercado está exigindo. Então, você que atua com associação, se eu tenho lá um checklist, vou investir socialmente, doar 500 mil reais para uma associação. Fala, opa, você está em linha com a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, não estou. Aí pergunta para outra organização, você está? Eu estou. Opa, vou nessa aqui, né? Desde que o projeto, claro, esteja em linha com a missão, etc, etc. Mas o investidor social se sentirá mais seguro para aportar recursos junto àquela organização que esteja adequado à LGPD. Portanto, amigos, você escolhe. A Lei Geral de Proteção de Dados, P, pode ser uma oportunidade ou pode ser uma ameaça, tá? Você decide em que caixinha você vai ficar. Bom, vou seguir aqui. Pessoal, e aqui são as sanções administrativas. Temos que ficar longe dessas sanções administrativas. Uma advertência que deve ser o primeiro passo da ANPD, Autoridade
fiscalizadora, né? Ainda não temos aí uma multa na prática pela NPD, mas logo, logo teremos, ok? Multa simples, que é simples, mas é dolorida, né, doutor Michel? 2% do faturamento líquido, doutora Ana, até 50 milhões de reais por inflação. Fala isso para o seu conselho fiscal ou para os acionistas não, para os associados e assembleia. Meu Deus, né? Multas diárias. E aqui, a quarta sanção administrativa eu considero que é a mais pesada. Você dar publicidade que não cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse aspecto, doutora Ana, destroçou a reputação da organização. Dificilmente ela conseguirá caminhar. E aqui nós temos outras, bloqueio, eliminação dos dados e até a proibição da atividade da associação. Algo terrível. Portanto, amigos, vamos conhecer a lei para evitar essas confusões. Além de sanções na esfera civil e penal, tá? Lembrando que nós temos aí todo esse arcabouço que nós falamos, Constituição Federal, Código do Consumidor, Marco Civil da Internet. Muito bem, acelerando aí, já falei da multa, já assustei todo mundo aqui, então essa razão é básica, né, doutor Michel? Vou estudar porque multa de 50 milhões, meu caixa não suporta, né? Cai toda a diretoria, e aqui eu lembro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é a ANPD, cabe ela zelar, implementar e fiscalizar, ok? Tem um decreto aí para quem se interessar, tem um hiperlink também. E aqui, doutora Ana, notícia fresquíssima. Dia 14/10, agora encerrou a consulta pública, acolhendo sugestões para sem fins lucrativos as microempresas, empresas de pequeno porte e startup. Eu pude contribuir com 5 ou 6, recebi e-mail semana passada da ANPD dizendo foram aprovadas. Não significa que serão incorporadas nessa resolução, tá bom? Então, você que atua com sem fins lucrativos e outros segmentos, fiquem de olho nessa resolução. Ela não tem número ainda, deixei o hiperlink aí, mas provavelmente de hoje a 90 dias, provavelmente nós já teremos aí uma resolução tratando desse tema, tá? Então, o colega que atua nessa área, o gestor social, fiquem de olho nisso. Uma das alterações que ela propôs, doutora Ana, se vingar, é a não necessidade do encarregado de proteção de dados. Embora essa resolução afaste a necessidade para nós, sem fins lucrativos, considerando algumas condições, eu, Cláudio, recomendo que mantenha, tá? É fundamental ter alguém responsável dentro da associação que faça esse acompanhamento, colabore com a equipe, etc. Tá? Mas, enfim, fiquem de olho nessa resolução. E aqui tem outra dica prática, doutor Michel. O manual, né, da ANPD sobre segurança da informação é um tema não estudado, não adotado pelas empresas e também pelas OSCs, tá? É algo assustador. Então, além dessa cartilha de segurança da informação, recomendo também, doutor Michel, tem um checklist aqui, ó, para você ver o grau de maturidade da adequação LGPD da sua organização, tá? Então, são dicas práticas do dia a dia. E lembrando, pelo Código Civil, que cabe a você, administrador, você, gestor social, ter o cuidado à diligência, sob pena de responsabilização, tá? Então, mais um momento susto aqui, além das sanções administrativas, você, gestor social, fica de olho no artigo 1011 do Código Civil. Então, tem que ter uma boa gestão de recursos humanos, o doutor Michel comentará sobre isso, uma boa gestão de contratos, adotar as políticas que tem que adotar, enfim, cuidar da lojinha, né? É isso, tem que cuidar da lojinha. Caso contrário, olha o 1011 aí, combina com 186, combina com 42 da LGPD, princípio da responsabilização. Então, não tem... o desconhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados não afasta a necessidade de observância. É a hora do vixe, doutor Michel. Olha a hora do vixe aí. Nossa, se eu causar um dano, eu tenho que indenizar, tenho que repará-lo. Isso, é isso aí, ó. A LGPD responsabilizando. E se você, controlador, no caso associação, não tiver uma política de tratamento de dados ou de segurança da informação, você vai responder sozinho. O seu escritório de contabilidade, se ele não souber da sua política, o seu funcionário, você vai responder sozinho. É o que diz aí o 42, parágrafo 1º. Então, essa é mais uma razão, doutor Michel, para adotar as políticas de segurança, fazer reunião com a equipe, etc, etc, tá? Então, é dessa forma, um dos princípios caros da Lei Geral de Proteção de Dados, a responsabilização. E aqui, não vou cansá-los, são os direitos dos titulares. Então, eu, doutora Ana, doutor Michel, nós somos titulares, somos pessoas físicas,
temos esses direitos todos, tá? Então, eu posso acessar os meus dados, confirmar se tem tratamento, eu posso levar ali pelos 5 meus dados para outra, no caso, vocês devem estar vendo propagandas aí do Open Bank, né? Pega os seus dados, leva para outro banco que pode ter uma linha de crédito diferenciada, etc. Eu posso pedir a eliminação dos dados, enfim, esses são os seus direitos. E tudo isso tem que estar dentro, esses direitos devem estar dentro da política de privacidade, tá? Então, pessoal, como eu dizia, estar em compliance, os clientes, os investidores, no nosso caso do terceiro setor, vão exigir, já estão exigindo, tá? Ficar em linha com o mercado. Muito bem, aqui já partindo para o 4, doutor Michel, o negócio aqui é rápido, né? É um voo rápido, hipersônico, né? Vamos lá, entendendo a lei. Conceitos básicos. O que é dado pessoal? Qualquer informação da pessoa física, exemplo, nome, CPF, RG. Dado sensível, aqueles que podem comprometer a vida da pessoa, a intimidade, a vida privada, etc. Então, dados como qual é a sua religião? Dados biométricos, controle de ponto, né? O doutor Michel vai abordar isso, com certeza. Qual a sua religião? Qual o seu partido político? A sua opção sexual? Dado genético. Então, vamos imaginar uma associação que se dedique a pessoas com deficiência, em tratamento oncológico, etc. Pronto, são dados pessoais sensíveis, que merecem um tratamento especial. E também dados, exemplos de medicina ocupacional, doutor Michel, né? Deve ter um tratamento super seguro, embora para cumprir uma obrigação regulatória, isso não quer dizer que você não deva proteger esses dados. E, Cláudio, o que é tratamento de dados? Tratamento é gênero, quais são as espécies? Coleta é uma espécie. Nós só lembramos normalmente da coleta, mas se você coletar, produzir, receber, classificar, são 19 verbos de ação aí, tá? Então, quando eu falar tratamento, a referência à luz da lei refere-se a esse conceito, tá bom? Se você tratar dados de criança e adolescente, olha o que a lei diz. Tem que ter o consentimento específico. Então, um contrato, né, já que a nossa ênfase é contrato, celebrado pelas OSCs, vamos imaginar uma escola filantrópica, doutor Michel. Tem alunos, tem clientes, criança e adolescente. Então, são dados sensíveis. Esse contrato de prestação de serviços educacionais tem que ter algumas cláusulas específicas de LGPD, é o que a lei diz aqui, não é isso? E aqueles contratos também de gratuidade, onde eu atendo crianças lá no CCA, ou atendo idosos, né, no núcleo de convivência de idosos. Olha que interessante, tá? E nós esquecemos, então, de todos esses contratos que merecem a revisão. E aqui, o que é o controlador? O controlador é a associação representada pelo seu conselho de administração que toma decisões sobre tratamento de dados. E o preposto operador, o seu escritório de contabilidade, o seu funcionário, a empresa de software onde você tem os seus dados, na nuvem ou não na nuvem. Então, esses são os conceitos básicos. O encarregado é o canal de comunicação entre o titular e a ANPD. A lei diz que pode ser dispensado, como eu disse naquela resolução, essa resolução ela dispensa dar sem fins lucrativos, desde que, observadas as condições da própria resolução, lá fala em tratamento em larga escala, não. Enfim, tem que dar uma lida nessa resolução, tá bom? Muito bem, se você está atrasado nisso tudo, doutor Michel, o que tem que fazer? Contratar um profissional para acelerar, né? Senão o seu aviãozinho não é hipersônico. Ele vai dar uma estolada, né? Como diz o pessoal da aviação. Vai, ó, tchum, né? Então, nossa, estou bem catastrófico aqui, né? Navio que afunda e avião que não voa. Depende de você, o capitão desse barco ou o comandante dessa aeronave, né? Muito bem. E aonde eu coleto dados nas organizações da sociedade civil? Amigos, você coleta dados no próprio site. Olha, um ponto aí de preocupação para a LGPD. No site você tem lá o Fale Conosco, não é assim? Pronto, coletei dados. O Trabalhe Conosco também, né? Doutor Michel vai explorar um pouco mais isso. Eu tenho e-commerce também, tenho atividades meio, né? Bazar, loja virtual. Então, eu vou compartilhar dados com agente financeiro, cartão de crédito, etc. Pronto, já tenho ali coleta de dados e compartilhamento de dados. Gestão dos cookies, né? Não vou poder falar profundamente nisso, mas nós temos os cookies analíticos e os cookies de marketing. Pode ser que o seu webmaster ativou isso e você nem sabe. Então, reunião também com o pessoal do webmaster. Processo de seleção e recrutamento, doutor Michel. Já falei lojas físicas e virtuais para cumprimento de obrigação fiscal, também é possível. Se você tem projetos, como eu disse, educacionais, de assistência social, programas de concessão, que é o fim, a finalidade da sua organização. Não é incomum também eventos, né, onde nós coletamos dados para um relacionamento posterior.
Requerimento de admissão de associado. Uma associação tem associados e tem aquele movimento de entrada, de saída, não é assim? Então, é onde eu coleto dados. Voluntário também, ele não tem... normalmente, eu defendo que o candidato a voluntário preencha uma ficha de interesse de candidato a voluntário também. Nos contratos que você celebra, eu falei contrato educacional, contrato de gratuidade, então são contratos onde você coleta dados, tá? Muito bem. E aqui já um corte um pouco mais, está indo para o final, doutora Ana. Contrato de doação. Doação com mantenedores, doação com investidores do exterior, tá? Ah, mas, Cláudio, são pessoas jurídicas. Sim, mas são representadas por pessoas físicas. Olha aí, embora pessoas jurídicas, você acaba coletando dados de pessoas físicas também. Venda de mercadoria, bazar, né? Você coleta dados aí para cumprir as obrigações fiscais, emissão de nota, etc. Prestação de serviços, os próprios clientes que eu já falei, o quadro social associativo também, você tem um requerimento onde você coleta dados desse candidato associado, voluntariado eu já falei, empregados, contrato de trabalho, o doutor Michel vai nos ajudar nisso, termos de parceria, agora aqui, doutora Ana, o marco regulatório, né? Nós sabemos que os termos de colaboração e fomento, você tem que dar publicidade. Então, esse detalhamento você tem que alinhar com o gestor da pasta específica, a pasta da assistência social, da educação, verificar com eles em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, acesso à informação e o termo de colaboração e fomento, o acordo de parceria. Muito bem, agora aqui, prestação de serviço. Uma associação celebra contratos com o escritório de contabilidade, o pessoal do software, o pessoal de manutenção das máquinas e equipamentos, não é assim? Contrato com webmaster, como eu fiz referência agora, os agentes financeiros, né, na parte do e-commerce, e empresas de seleção e recrutamento. Então, todos esses contratos merecem uma revisão nesse sentido. E também os contratos de gratuidade. Ah, mas eu não uso contrato de gratuidade. Sim, como é que eu defino ou não defino o ingresso de um público-alvo da assistência social, criança, adolescente, idoso, em situação de vulnerabilidade, tá? Tem que ter um procedimento, tá? Tem que revisitar esse processo. Muito bem. E aqui, fazendo a ponte, indo para o final, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, diz lá no artigo 6º que cabe aos órgãos do poder público proteção da informação sigilosa e da informação pessoal. Olha aqui, ó, olha a ponte entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação, tá bom? Conforme eu fiz referência agora, tem que fazer essa compatibilização entre essas duas leis, tá? Muito bem. E quais são as hipóteses para tratamento de dados? As pessoas, infelizmente, estão achando que para tudo eu preciso de consentimento. Não é verdade. Olha o que a lei diz. Essas são as 10 hipóteses para tratar dados. Se você trata dados para crédito, não precisa do consentimento. Para atender os seus interesses legítimos, também não precisa de consentimento. Para a tutela da saúde, da vida, para a instrução de processo judicial, por exemplo, o termo de adesão ao serviço voluntário, você não precisa do consentimento para coletar os dados. Você tem que dar ciência do tratamento de dados, mas não precisa do consentimento, ok? Agora, você tem que armazenar esses dados por até 2 anos, porque vai que esse candidato a voluntário mudou de ideia e te processa. Então, você não eliminará esses dados nesse lapso temporal, que é a prescrição trabalhista bienal, né? 2 anos para frente e 5 para trás, Constituição Federal. Órgãos de pesquisa, pela administração pública para a política pública, para cumprimento de obrigação legal, é o caso do contrato de prestação de serviços educacionais, não é assim? Ó, para cumprir um contrato, desculpa, está aqui embaixo, é um contrato. Para cumprir uma obrigação legal, aqui tem a ver com a esfera trabalhista também, o doutor Michel vai nos ajudar. E, por fim, se não for nenhuma dessas outras hipóteses, é o consentimento. O consentimento é o pior, porque ele é revogável. Tem, inclusive, uma situação lá na Europa, na Grécia especificamente, que uma consultoria de LGPD ancorou o tratamento de dados dos seus funcionários, doutor Michel, no consentimento. Tomou a multa de 250 mil euros. Tá? Ok? Só para dar um exemplo, a importância da base legal. Isso lá fora. Agora, aqui no Brasil não temos ainda nenhum caso, mas estou citando só para ilustrar. Muito bem. E o artigo 2º, que trata dos fundamentos, os dados são nossos. Isso que quer dizer autodeterminação informativa. E nós liberamos ou não liberamos, conforme a nossa conveniência, tá bom? Muito bem. E aqui, quais são os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados? Os mais caros, tá? Finalidade, adequação e necessidade. Ora, eu tenho que ter uma finalidade específica para tratar dados. Cumprir uma obrigação legal, execução de um contrato. Eu vou adequar
essas finalidades, né? Eu tenho que adequar essas finalidades com a necessidade. Ora, se é um contrato de voluntário, eu vou precisar o quê? Do nome, do endereço, do e-mail e do celular. Eu não quero saber do sindicato, da religião, etc. Tá? Então, tem que fazer essa leitura e garantir a segurança, a não discriminação, a transparência, isso é muito importante, sob pena da responsabilização, conforme nós falamos lá no 42, tá? Cláudia, e agora? Indo para o final, o que fazer? Checklist com essas perguntas para verificar o grau de maturidade. Você é capaz de encontrar os dados pessoais do titular? Sim ou não? Então, se tiver muito não, você está encrencado, tá? Tem a lista aí para você seguir depois, não vou cansá-los com isso. Medidas urgentes. Criar um e-mail exclusivo, para esse e-mail não ficar perdido lá no meio. Nomear uma pessoa, que pode ser um encarregado ou não. Avaliar uma operação assistida se você estiver atrasado, né? Aí tem a ver conosco, né? Consultores jurídicos, consultores de TI, que conheça profundamente, o perfil é esse, que conheça da lei geral, que conheça da organização de processos, né? E que implante um programa de governança, conforme nós falamos lá no Iceberg, tá? Muito bem. Quais são os contratos que eu tenho que revisar? Pessoal, a lista está toda aí, eu já falei, né? Ó, adequar os formulários, os logs de acesso, contratos, tá aqui, ó. Esses são os contratos que você tem que olhar. Muito bem. Medidas de segurança, também tem a cartilha da NPD, aquele negócio de usar post-it, né? Com a senha, ou gritar para o outro, oh, me dá a senha aí, né? Gente, não pode. No meu tempo, doutor Michel, cartão perfurado, anos 80, linguagem COBOL, que não tinha pendrive, nada disso, ó. Nós armazenávamos os dados, doutor Michel. Doutor Michel, acho que não era nascido ainda. Nós armazenávamos aqui, ó. Mais ou menos, né? Aqui, então, quando eu queria proteger os dados, amigo, o que eu fazia? Guardava no bolso. Pronto, estão protegidos. Hoje não mais, né? Se ele está na nuvem, enfim. Pensar no Privacy by Design. Treinar, 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 treinar. Para a nova cultura da privacidade e observação final. Os bancos de dados anteriores, a NPD não dispôs ainda sobre essa adequação progressiva. O que eu recomendo? Higienização desse banco de dados. Manda um e-mail, né, para esse e-mail que você tem e diz, olha, segue aqui minha política de privacidade, se você não quiser participar dela, favor apertar aqui. É claro, se for para cumprir um contrato, etc., você não vai poder excluir, tá? Por força do que eu falei anteriormente. Mas aquele banco de dados que é grande e você não atualizou, uma ideia é essa daí. Existe um projeto de lei que trata das filantrópicas e captação de recursos, não gosto dele, mas tem. Já falei da PEC 17 de 2019, dá uma olhadinha. E não pode acontecer isso, né, doutor Michel? Você chegar com o seu kit de adequação, mas o titular chegou antes. O jurídico desmaiou, o DPO teve um piripaque também, ó, o CEO também está encrencado lá e o CEO está só correndo aqui. Chegou tarde. O que aconteceu com o seu barcão? Bateu no iceberg, afundou, naufragou, tá? Esse aqui é só uma figura de linguagem para reforçar essa questão aí. Muito bem, tem aqui meu e-mail e celular. Espero ter contribuído, então devolvo a palavra à nossa presidente. Desculpa ter acelerado, mas é um voo hipersônico. Esse material está à disposição. Me manda zap, ou a equipe disponibiliza, etc. Agradeço. Acho que, ó, estourei 5 minutos, hein? Ó, tô ficando quase bom, hein? Muito obrigado. Oi, boa tarde. Vamos lá, então. Agora vamos ouvir o nosso querido Michel. Michel, agora, por favor, nos ilumine aí em relação aos contratos. Muito obrigada, doutor Cláudio, pela exposição, sempre muito clara, sempre muito pedagógica, né? Achei que foi muito bom, muito obrigada. Doutor Michel? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao AB de São Paulo, também à Comissão de Direito do Terceiro Setor, na pessoa da nossa presidente, doutora Ana Carrenho, pela oportunidade de participar do webinar. Bom, excelente os esclarecimentos do Dr. Cláudio. Vou tentar seguir a mesma linha aqui. Bom, vou falar sobre alguns aspectos da proteção de dados na fase pré-contratual, que é aquela fase em que são abertas as vagas de emprego e também, como o Dr. Cláudio falou, as vagas de estágio, dos voluntários. Existe a seleção dos candidatos, a análise dos currículos e o tratamento de dados desses candidatos, propriamente dito, através dos currículos que chegam às organizações. Então, pode surgir uma pergunta nesse momento, né? Puxa, mas nessa fase tão embrionária, uma fase pré-contratual,
é necessário toda essa preocupação das organizações ou das empresas em geral em cuidado com os dados, em tratar os dados de forma adequada? E a resposta é sim. Pelo menos as organizações que queiram cumprir e estar de acordo com o LGPD. Então, diante desse cenário, é importante que as organizações desenvolvam nas suas políticas de privacidade ações capazes de identificar o ciclo de vida desses dados da fase pré-contratual, que é exatamente desde a entrada desse dado até o término da fase pré-contratual que se dá com a efetiva contratação, seja do colaborador, do estagiário. E existem algumas etapas, 5 etapas, para ser mais preciso, que, se bem observadas, serão capazes de identificar esse ciclo de vida e evitar vários incidentes de segurança, com vazamentos e outras situações. Então, eu vou falar brevemente quais seriam, depois eu volto e esclareço. Então, a primeira etapa seria identificar como esses currículos ingressam nas organizações, como esses dados pessoais dos currículos ingressam nas organizações. Uma segunda etapa seria entender e identificar onde esses currículos são armazenados, de que forma eles são armazenados. Uma terceira etapa muito importante, ao meu ver, seria identificar quem são as pessoas ou setores que tratarão esses dados, que terão acesso aos currículos. Uma quarta etapa é identificar se existe compartilhamento desses dados constantes nos currículos. E, por fim, uma quinta etapa que é estabelecer e identificar qual é o prazo específico de guarda, de armazenamento desses currículos, desses dados pessoais. Então, iniciando pela primeira etapa, como se dá a entrada desses dados pessoais? Existem organizações ou muitas empresas que recebem ainda currículos de forma física, e está tudo bem, não existe problema nenhum em relação a isso. O detalhe é saber como isso é recepcionado. Muitas vezes pode ser por uma secretária ou por uma pessoa do RH especificamente, mas identificar quem é essa pessoa, como que se dá essa entrada. Outras vezes, e é muito comum também, os currículos serem enviados através de e-mail, de forma eletrônica, né? Ou mesmo através do próprio portal. Organizações mais robustas podem ter um portal mais estruturado e recebem, que é o que o Dr. Cláudio falou, o famoso trabalhe conosco. Muitos recebem por ali os currículos. Então, isso é importante ser mapeado, esse ciclo é importante. Depois, passando para a etapa em relação ao armazenamento dos dados, dos currículos. Quando a gente recebe ele físico, quando a organização recebe esse currículo físico, certamente ele deveria, pelo menos, ser arquivado em um arquivo físico, seguro, e não em uma gaveta, ou muito menos ficar em cima ali de uma mesa da secretária que recebeu, ou de alguém do RH, porque isso pode causar um incidente grave, né, de vazamento de dados. Identificar também se a organização arquiva esses currículos em pastas compartilhadas, pastas digitais compartilhadas, ou ainda se podem armazenar através de nuvem. Pode ser que a organização tenha um contrato de prestação de serviço com uma empresa que presta esse trabalho de armazenamento em nuvem, e aí também já entra uma situação de saber ou colocar isso no contrato, se esse armazenamento é feito no país ou fora do país. Normalmente é fora do país, então já existe uma outra situação. A terceira etapa aqui, e a que eu considero uma das mais importantes, é entender quais são as pessoas e os setores que vão fazer o tratamento desses dados dos currículos. E por que eu acho tão importante isso? E é tão importante porque é nesse momento em que haverá o tratamento específico dos dados pessoais dos currículos. É nesse momento que as pessoas designadas para isso manusearão os currículos, seja através de meio físico ou meio eletrônico, e terão acesso a todos esses currículos, todos esses dados. Então, é muito importante que esse ciclo seja mapeado. E aqui eu só vou trazer uma reflexão.
vamos imaginar que uma pessoa trabalha numa organização há anos já, entrou como analista de RH ou de gestão de pessoas, e lá permaneceu tratando esses dados ou trata esses dados por anos. E essa pessoa tem um acesso restrito, tem ali uma pasta compartilhada que ela tem um acesso restrito. E em dado momento, na organização, abre-se um processo interno para uma migração diária. E ela se inscreve e passa nesse processo e vai para o setor financeiro, por exemplo, que não tem absolutamente nada a ver com manuseio de currículos, tratamento de dados pessoais de candidatos. Só que o TI acaba esquecendo de encerrar o acesso dessa pessoa. E isso acontece, pode acontecer. E aí o que acontece? Num belo dia, a pessoa percebe que ela continua com acesso extremamente restrito, confidencial, e pode simplesmente abrir ali na mesa, chamar um colega, tirar uma foto de celular, e aí um vazamento de dados, um incidente de segurança já ocorreu. Então, é importante, parece ser muito sutil, mas acontece, pode acontecer isso. E se ela for para um outro setor, e um outro setor, daqui a pouco, às vezes, a pessoa tem mais informação que o CEO da empresa ou o superintendente da organização. Então, é interessante analisar isso e pensar nessa possibilidade, porque pode acontecer isso, né? Uma outra etapa que eu gostaria de falar seria entender se existe compartilhamento desses dados curriculares. Isso pode acontecer normalmente em duas situações. Ou na situação que eu já havia comentado de uma empresa que armazena dados em nuvens, e então a organização tem um contrato de prestação de serviço. Se isso ocorrer, é importante que esse contrato seja revisto, é importante que cláusulas específicas da LGPD sejam inseridas ali através de editamento em relação à responsabilidade desse prestador de serviço, que é o operador de dados, em relação a situações de prazo que esse operador vai informar a organização caso haja algum incidente, algum vazamento dos dados. É importante que isso seja avaliado e analisado. E uma outra situação que pode ocorrer o compartilhamento de dados curriculares seriam através de empresas de headhunters, né? Os recrutadores profissionais. Pode ser que a organização precise contratar um cargo de alta gestão, um executivo, uma vaga sigilosa, confidencial, e acaba se valendo de uma empresa especializada de headhunter para fazer essa busca no mercado. Então, existe um contrato de prestação de serviço e esse contrato deve prever, com certeza, cláusulas de LGPD, responsabilidade da empresa de headhunter, prazo de resposta em caso de vazamento, de questionamentos pelo controlador, que no caso seria a organização. Então, eu vislumbro essas duas situações, casos de compartilhamento de dados nessa fase pré-contratual. E, por fim, uma última etapa que eu queria trazer para vocês, e que até o Dr. Cláudio mencionou, seria o prazo de guarda desses dados. É importante que, na política de privacidade, cada organização tenha. Não existe aqui um certo ou um errado. O importante é que exista um prazo, sejam de 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas que exista esse prazo, porque normalmente não existe. Quando você faz um mapeamento de dados, eu tive a oportunidade de fazer isso, você pergunta para determinados setores, tá, ok, qual que é o prazo de guarda desse documento aqui? Não sei. Normalmente é isso, né, doutor Cláudio? Não sei. Não sei, tá aí. Ou seja, são armazenados infinitamente os dados ali de uma maneira aleatória. E quanto mais dados são tratados, mais risco de incidente, né? Essa é a máxima. Então, é importante que seja estabelecido um prazo. A organização precisa estabelecer um prazo na sua política de privacidade. E aí eu queria só chamar a atenção, e indo de encontro até com o que o Dr. Cláudio citou em relação aos 2 anos, pode ocorrer também aquela situação de seleções que estão em andamento e, por um dado motivo, uma ordem
de um executivo da organização, ou então uma situação extraordinária, como, por exemplo, aconteceu com a pandemia. O ano passado, quando estourou a pandemia, as contratações praticamente de todas as empresas, organizações foram suspensas, ninguém sabia o que estava acontecendo. E existiam processos ali já em estágios avançados, de até pré-contratações mesmo. Então, nesse caso, quando a pessoa está praticamente dentro da empresa e recebe aquela informação, olha, a vaga foi cancelada, existe um instituto chamado aí no Direito do Trabalho de perda de uma chance. Então, possivelmente, essa pessoa que se sentiu lesada, porque pode até ter deixado o emprego anterior, pode ingressar com uma ação trabalhista, invocando essa situação da perda de uma chance, requerendo uma indenização por dano moral, e aí ele tem a prescrição trabalhista em favor dele, que são de 2 anos. Então, o que é interessante, o que seria interessante, é que o setor da organização que cuida da gestão de pessoas, ou departamento pessoal, analisando, identificando um caso concreto assim, faça guarda desse currículo, dos dados, de toda a etapa classificatória aí do processo por até 2 anos, porque é o prazo que a pessoa teoricamente lesada teria para ingressar com uma ação trabalhista. E isso é plenamente possível, como o Dr. Cláudio mesmo já mostrou ali, né? É possível ali no inciso 6, uso para processo judicial. Então, é uma forma da organização se defender, explicando o que aconteceu e tentar pelo menos uma tese de defesa, né? Então, essas seriam as 5 etapas. E eu gostaria só de terminar a importância, até o Dr. Cláudio mencionou também, a importância do treinamento dos colaboradores das organizações, porque, é claro, a gente se adequar à LGPD é um processo custoso. É incontroverso isso, softwares, investimento em tecnologia, isso é custoso. Mas investir em treinamento não é tão custoso assim, e surte um efeito muito benéfico para a organização. Treinamentos, conscientização, às vezes colaboradores dando palestras a respeito, porque de nada adianta o melhor software de segurança, o melhor sistema de TI, se o cara que está atrás do computador tirar uma foto e mandar para o colega. Já teve um vazamento, não adianta. Então, a conscientização, o treinamento, entender o que é um vazamento, qual é a consequência para a empresa, para a organização, aquela política de mesa vazia, de mesa limpa, né? Está voltando, né? Papéis, deixar tudo guardado na gaveta, os post-its pendurados ali, as senhas e tudo mais. Então, eu acho que conscientização, eu gostaria de terminar só com essa reflexão, porque eu acho que isso faz muita diferença. E isso não custa tanto, né? A gente sabe que as organizações têm ali os recursos, às vezes, restritos, e acabam reempregando tudo isso no próprio objeto, mas a conscientização é algo muito válido que surte um efeito muito grande. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Quero agradecer mais uma vez a possibilidade de participação e fico à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Michel, pelas palavras. Achei que foi muito interessante te ouvir também. Acho que são cautelas que a gente precisa tomar no dia a dia, alguns cuidados, né, que fazem com que haja uma mitigação de risco muito grande. Eu recebi uma pergunta via WhatsApp de gente da comissão, de pessoas da comissão. Eu vou provocar aqui o Cláudio, porque diz respeito a organizações religiosas. Então, a pessoa me mandou o seguinte: sobre o direito de exclusão ou cancelamento dos titulares nos casos em que eles querem excluir informações coletadas pelas organizações religiosas por algum tipo de prática ou tradição religiosa, desde sacramentos, como batismo, casamento, né? Como ficaria a questão de violação ao direito canônico nessa situação específica? Deu para entender? Cancelamento dos titulares, no caso em que eles querem excluir informações coletadas pela organização nesses sacramentos. Ficou claro? Sim, não, interessante essa pergunta, né? Na verdade, aí nós temos que somar, né? Como a pessoa citou o direito canônico,
é o direito aplicável, foi recepcionado pelo direito brasileiro. Então, o Código Canônico estabelece, né, que a representação no Brasil, você tem aí as mitras. Então, as secretarias paroquiais devem observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Detalhe, a lei não veda o tratamento de dados. O que a lei busca é a proteção desses dados. E o pessoal tem confundido um pouquinho isso. Então, para fins dos sacramentos, né, que nós temos lá, batismo, ordenação, vou dar um outro exemplo, o sacramento, né? Estou lembrando aqui minhas aulas lá, né? A ordenação de um padre, você coleta os dados dele, não é assim? Então, o que vale é o direito canônico. Então, a lei não veda o tratamento. Na verdade, você tem aí uma possibilidade, uma hipótese legal para tratar esses dados, e, no meu entender, inclusive, sem o consentimento, tá? Agora, a Secretaria Paroquial, a Mitra, tem que ter lá a sua política de segurança e privacidade, aonde o fiel, né, o cristão, o católico, não só o católico, mas vamos falar um pouquinho da outra linha também, né, dos protestantes, enfim, tem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, nesse sentido, doutora Ana, há 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de palestrar para uma igreja batista sobre essa questão. Olha, a primeira iniciativa que eu vejo, fiquei muito feliz, né, do reverendo preocupado com essa proteção de dados. Tem questões lá que ele ficou muito preocupado. E nós tínhamos lá mais uns 3 pastores também, falando, nossa, eu não tinha ideia disso. Então, já começaram a adotar mecanismos de proteção, orientando lá a sua equipe da diretoria em relação a esse assunto, as pessoas que tratam dados para fins financeiros, etc, etc. Então, eu acredito que o direito canônico ele justifica esse tratamento de dados, né? Até porque foi recepcionado pela legislação. Então, é uma hipótese, sim, de tratamento de dados. Agora, não é porque a igreja, né, doutora Ana, que não precisa ter, né, a guarda, a proteção desses dados. E aqui vou puxar a orelha. Imagine um advogado que atua em direito de família, né, e tem aqueles armários de aço, aquela pasta, né, suspensa, né, não é assim? Tem escritórios que têm arquivos físicos. E deixa lá junto com a área do cafezinho, né? Onde você tem lá, doutor Michel, os dados de alimentos, né? Investigação de paternidade, ou então aquele departamento pessoal que deixa aqueles armários, né? Com as fichas lá antigas, né? De registro de empregado, questões da saúde ocupacional. Então, todas essas áreas físicas, você deve revisitar, descartar os arquivos que não têm necessidade mais, respeitando aí os prazos prescricionais e decadenciais. Então, lição de casa, né? Sentar e fazer a tabelinha, né? Quais são os documentos que eu tenho e o prazo que eu devo observar, com assessoria jurídica, com assessoria do contador também. Então, acho que consegui responder, doutora Ana. Então, tem que somar o direito canônico, a LGPD. Da mesma forma, se você atua no hospital, tem que somar a lei do prontuário, né? Porque o paciente tem lá os seus acessos também, nas condições que essa lei estabelece. Então, tem que somar a LGPD e outras leis conforme as áreas de atividade também, ok? Acho que eu respondi. Okay. Não, tá joia. Eu acho que ficou bem claro. Tem também uma pergunta, agora essa aqui vai para o Michel. Michel, foi colocado aqui que... Me colocaram também por... Vou mandar 2 perguntas que são trabalhistas, tá? A primeira é em relação a currículo, que foi perguntado para mim por WhatsApp. Então, quando eu recebo um currículo que eu não vou usar, eu preciso deletar esse currículo, eu preciso avisar a pessoa o que eu vou fazer com ele. A segunda pergunta é: quais as ações práticas que se podem adotar nas decisões trabalhistas para responsabilizar os vazamentos de dados para a concorrência, sem causar constrangimentos ou alegações de danos morais? Essa está no Q&A. A primeira não está no Q&A, está no meu WhatsApp, e a segunda está no Q&A aqui. Ok. Bom, em relação à primeira, sim. Se a pessoa recebeu o currículo e não tiver mais aquela finalidade, aí batendo no princípio da finalidade, que seria analisar para se verificar se é aderente à vaga ou não. Se isso nem for ocorrer, não tem por que ficar com esse currículo, a menos que esse currículo seja direcionado para um banco de currículos, banco de talentos, que eles chamam, e
a pessoa der o consentimento para tiver a ciência desse caso, para essa finalidade, porque muitas vezes se encaminha o currículo pelo portal e consta lá, olha, que está ciente, que ficará armazenado para o banco de talentos, tal, mas normalmente não se coloca o prazo, mas se ela der esse consentimento, agora, se receber, não utilizar, o ideal é que descarte. Porque se você está manuseando ou está guardando aquilo ali, se aquilo vazar e ficar constatado que você deu causa àquele vazamento, certamente pode haver uma responsabilização. E na segunda pergunta? A segunda, deixa eu verificar aqui. Quais as ações práticas que se podem adotar nas decisões trabalhistas para responsabilizar os vazamentos de dados para a concorrência, sem causar constrangimentos ou alegações de dano moral? Aí aqui a gente está falando de duas coisas, porque se na rescisão houver o vazamento, já haverá uma responsabilização. Não, na verdade... Quais são as ações práticas que podem ser adotadas nas rescisões trabalhistas para responsabilizar os vazamentos de dados para a concorrência, sem causar constrangimento ou alegação de danos morais? Alguém que vazou alguma informação que era sua para uma empresa concorrente. Então, eu vou fazer a rescisão trabalhista dele. Acho que é isso que ele está perguntando, Michel. Eu tenho uma contribuição nessa questão. Vamos lá, Cláudio. Bom, não sei se eu entendi também a pergunta corretamente, mas não é incomum, né, doutor Michel, os empregados firmarem o que o pessoal chama de termo de confidencialidade, tá? Onde ele se compromete a ter sigilo sobre essas informações, inclusive até pós-saída, tá? Por um prazo estipulado. Então, é interessante essa ideia do termo de confidencialidade. Então, ele fará adesão à política de privacidade, à segurança da informação, que pode ser um aditivo contratual. Você pode colocar no bojo do regulamento interno de trabalho, você pode, esse regulamento, ancorar com o regimento interno da própria organização, tá? Mas, normalmente, regulamento interno, desde que ele, né, dê recibo que recebeu esse regulamento interno, onde você inclui essas questões de segurança e da privacidade. Mas acho que uma ideia interessante é o termo de confidencialidade também, mais um documento, além da seção de imagem e voz, né? Isso foge um pouquinho à LGPD, mas acho que esse mix, a assessoria jurídica pode ajudar. E aqui gostaria até de comentar nessa linha um caso concreto, doutor Michel. Nós sabemos que teve um julgamento do TRT de São Paulo, de uma ação que foi distribuída em junho de 2020, e que foi decidida em grau de recurso agora, doutora Ana, em outubro de 2021. Olha, uma decisão recente e que, coincidentemente, trata dessa matéria. É o caso de um funcionário, de um colaborador, que encaminhou para o e-mail dele, olha que interessante, tá? Então, ele do e-mail da empresa, encaminhou para o e-mail dele uma planilha com os dados dos clientes do empregador. Olha que interessante. Ele não passou para terceiro, ele passou para o e-mail dele. Ele foi demitido por justa causa, artigo 482 da CLT, tentou reverter isso em primeira instância e não, em segunda instância não conseguiu. O tribunal manteve a decisão de primeira instância e o fundamento é bem interessante, em linha com essa pergunta. Diz lá o recurso, diz o tribunal o seguinte, que ele firmou um termo de confidencialidade, exatamente essa questão, ele tinha ciência da política e que tinha ciência que, ao compartilhar dados, mesmo que para o e-mail dele extra ambiente corporativo, não podia, e que não deveria divulgar os dados, enfim. Então, bem interessante, e que ele havia aderido à política de segurança, então o tribunal manteve, a empresa fez uma espécie de uma sindicância, né, apurando isso tudo, fundamentou muito bem a CLT, e o tribunal deixou muito claro, olha, uma planilha com 8.000 linhas de dados de cartões do cliente. Olha só o perigo disso, tá? Então, é um caso recente. Então, acredito que aí outra dica prática, né, doutor Michel? Ficar de olho na jurisprudência do TRT e até do TST, que isso estará na nossa mesa, né, doutor Michel? Nos próximos 5, 10 anos.
nas relações do trabalho, nas relações com o sindicato, relações com os bancos, com os convênios que o empregador pode ter, além do previsto na CLT, na Constituição Federal, aí exige um outro regramento, enfim. Então, são questões novas que vai exigir uma velocidade do operador do direito. Então, para nós da área jurídica, nossa, nós temos um mercado de trabalho muito bom. Vamos pensar um pouquinho nós também, né, doutor Michel, doutora Ana? Então, colegas, se profissionalizem, busquem conhecimento, puxem a sardinha aí para o terceiro setor, tá? Eu acredito que os condomínios também, vou dar um outro exemplo, doutor Michel, se a tua associação está num prédio comercial, você tem o condomínio também, lá você deixa a sua imagem, seu documento, e será que essa empresa terceirizada, eu visitei uma associação conhecida, famosa aqui em São Paulo, na Paulista, que é uma associação ligada a empresas, e lá pegaram meu RG, tiraram foto, fizeram, eu perguntei, mas gente, cadê sua política, né? Aí o porteiro fez aquela cara de ué, né? Não estou entendendo o que esse moço está falando, né? Então, estou dando um exemplo de que essas fragilidades todas nós temos, e fica de olho no TRT. Esse é um julgado bem interessante, eu tinha separado aqui coincidentemente, mas confirmou que o próprio TRT já está em linha com esse assunto também. E nesse caso, objetivamente, colaborando com a resposta, um termo de confidencialidade teria resolvido isso, e depois uma açãozinha civil contra ele, né? Acho que ele vai aprender que tem que observar aí o contrato nesse sentido, tá? Não sei se ajudei, mas é assim, minha visão muito rápida nessa pergunta. Tá sem áudio, Ana. Tá joia, sim. Atuamos em um caso em que o gerente levou o que ele considerava a sua lista de contatos, é isso mesmo. Vocês responderam a pergunta de forma adequada, então eu só vou colocar aqui né, a contribuição dele que foi ótima nesse sentido, e acredito que vão surgir outras ainda pela frente, né, outros desafios pela frente. Doutor Cláudio, o senhor quer colocar as suas contribuições finais? E depois eu passo também para o doutor Michel fazer as contribuições dele final. Sim, agradeço, doutora Ana, pelo convite, em servir a nossa advocacia, a nossa seccional, e com certeza temos colegas de outros estados também. Então, uma alegria estar a postos, né? A nossa presidente, a nossa comissão, a nossa seccional. Então, me coloco à disposição sempre, né? Para esses temas novos, né? Nós gostamos desses temas novos. Estou lá na Comissão de Direito Digital também, da UAB de Osasco, doutora Maria José, nossa presidente, segue a diretriz do nosso presidente, doutor Caio, sirvam à comunidade, sirvam aos colegas, levando informação, levando conhecimento. E quem atua no terceiro setor, doutora Ana, ele tem paixão, tem energia, né? Tem uma rede de relacionamento, de contato muito forte, tem o conhecimento. Então, esses são os atributos para o sucesso. Espero ter contribuído. Agradeço partilhar a mesa com o doutor Michel também, com essas luzes. É um tema exigente, é um tema multidisciplinar, é um tema com várias teses em construção ainda. Estamos aprendendo, trocando o pneu, né, do carro, né? 3 pneus ao mesmo tempo, né? Assim, troca um, troca outro, corre ali. Então, é um aprendizado muito grande. E a nossa comissão, eu sou fã de participar de comissão desde 2003, né? Participo em várias e participarei, se Deus quiser, e tenho aprendido muito. Então, agradecer a tua gestão, esse triênio foi fantástico, tenho acompanhado. É um orgulho estar sob a sua presidência, a presidência feminina, o nosso presidente também de seccional, a minha presidente lá da UAB de Osasco. Espero estar junto, né, no próximo triênio. Conte conosco e agradeço demais o carinho, saudar os internautas e vamos lá, à frente. Conhecimento leva ao sucesso. Sucesso leva até os honorários, né? Vamos nessa aí, gente. Obrigado. Muito bom, Cláudio. Obrigado. É que o Cláudio é um amigo, desculpa. Muito obrigado, doutor Cláudio, pelas palavras. E a recíproca, o senhor sabe que é verdadeira. Queria passar, então, as palavras finais para o doutor Michel. Por favor, doutor Michel. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a OAB, a doutora Ana, nossa presidente, a Comissão de Direito do Terceiro Setor, ao nosso colega doutor Cláudio, que brilhantemente esclareceu várias situações pontuais e sempre aprendendo. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Acho que seria importante depois você
disponibilizar para nós o livro que você foi coautor, acho que seria legal, se você puder também nos deixar o link, você tem a capa aí, depois você mostra, tá com ele aí? Tá até aqui, ó, coincidentemente ele está aqui. Esse aqui, ó. Olha, é que ele está invertido, legal. né? Não, tá dando para ler na... Compliance Trabalhista. Não, tá dando para ler Desafios certinho. atuais do direito no processo empresarial. É a editora Mizuno. Que foi uma obra coletiva, na verdade. Várias pessoas, vários coautores participaram. Excelente. A organização do professor Ricardo Calcini, Fernanda Pergil, foi muito gratificante participar. Excelente, doutor, parabéns. Depois o senhor só manda para nós, para quem quiser adquirir, tá bom? Mando sim. Então, pessoal, quem está participando puder dar a sua opinião em relação ao evento de hoje, a Secretaria de Comissão já está disponibilizando aqui para quem puder fazer já a sua pesquisa, para que possa fazer a pesquisa para nós. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, foram 45 participantes conosco aqui, não vou falar a todos, mas eu sou muito grata a cada um que ficou até agora. Também quem quiser rever, tá no Facebook essa nossa fala hoje, depois ela vai ficar, obrigada Bruna, depois ela vai ficar disponível no site da OAB, né, no link do Cultura. Então, informação de qualidade para vocês que estão aqui e que também podem, obviamente, entrar em contato com cada um dos palestrantes. E nós permanecemos aqui à disposição. A Comissão de Direito do Terceiro Setor está sempre à disposição para servir os advogados e a sociedade. Obrigada, Fernanda, aqui também, que está dando um alôzinho. E obrigada a todos. Até logo, uma boa tarde para todos, uma boa noite. Boa noite a todos.